eu ver se está todo mundo. Faltam poucos. Já tem 53 alunos. E me avise, porque esse negócio aí escurece. Quando eu estou dando aula, eu não vejo. Eu vou automatizar essa entrada, né? Para ver se todo mundo entra. Então, voltando, me avisa aí se houver alguma coisa, por favor. Então, como existem computadores, que a gente chama de computador analógico, que eles resolvem um determinado problema. A grande diferença do computador analógico para o computador digital é como o computador analógico é feito para produzir e resolver um único problema, normalmente. Por exemplo, tem mais alguém querendo entrar? É? A sua tela parou de compartilhar. Parou de compartilhar? Isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Está compartilhando? Está compartilhando agora, tá? Ainda não. Aqui não, pelo menos. Aqui não, professor. Nem Aqui aqui. também não. Está rodando aqui para compartilhar. Está lento. Houve uma pequena pana aqui. Deixa eu ver. O senhor travou aqui na tela. Você está vivo ainda, professor? Professor, o senhor mutou o microfone do senhor. Agora está no ar. Está em ordem? Está ouvindo? Tem mais gente querendo entrar na aula ou não? Pronto, estou vendo agora. Deixa eu ver se agora vai funcionar. Não coloquei para dentro. Todos que pediram, eu coloquei. Deixa eu ver se a coisa vai funcionar.
Deu certo? Deu certo agora? Deu Deu. certo. Bom, deu certo. Sim, deu. Pronto, agora vamos ver se... Sim. Bem, pessoal, então, como eu estava dizendo, existem soluções chamadas de computador analógico que resolvem um problema. A diferença é que eles resolvem um problema para qual foram construídos. Alguém, eu acho que o pai de vocês, talvez vocês não, já fizeram o ECG, que é um exame eletrocardiográfico. Então, você coloca sensores em algumas partes do tórax, do corpo, no corpo inteiro, no pé, uma parte no peito, procurando a região do coração, e existe uma maquinazinha ali ao lado que desenha num papel, com uma pena, que ela é excitada por aqueles sensores que captam o batimento do coração através do contato com a veia, com a pele da pessoa e sobre o músculo, eles desenham uma onda aproximadamente igual ao que está acontecendo com um sinal elétrico que corresponde ao batimento do coração. Né? Esse tipo de equipamento é um computador porque ele resolve um problema. Ele faz sempre a mesma coisa. Já o computador digital, ele tem uma qualidade muito importante. Ele não foi feito para resolver nada específico. Exceto, a gente vai ver em algumas aplicações que a gente pode desenvolver circuitos específicos para resolver problemas. A vantagem do computador digital é que, vamos ver aqui o que é que está acontecendo. Mais alguém entrando? Então, voltando. Então, um computador digital, ele não é feito para resolver especificamente problema nenhum. Então, um computador digital, ele é feito para que quem tem o computador resolva o problema para o qual ele comprou o computador. Então, a solução do problema é dada pelo usuário, por quem vai usar. Então, o computador não é um equipamento genérico, por isso ele não é responsável por nada, em que ele tem algumas regras, e segundo essas regras, se você escrever, ensinar ele a fazer, resolver determinado tipo de problema, ele é capaz de fazer isso. Então, o computador digital ele é dividido em duas partes, que a gente chama o hardware, que é a parte física do computador, e o software, que são os programas. O que são os programas? Os programas justamente vão fazer a solução dos problemas que a gente quer que o computador resolva. Então, esse conjunto hardware e software forma um computador digital que tem enorme sucesso até hoje. Né? Então, tem um conceito importante, o que é processamento de dados. Processamento de dados, ele classifica aqui uma lista de problemas que podem ser resolvidos pelo computador. Por exemplo, classificar várias contas e pagar na ordem cronológica por data de vencimento. Adicionar os valores dessas contas a pagar para obter a importância total a ser paga. Comparar vários orçamentos para um dado serviço e escolher o mais vantajoso. Procurar o número de telefone numa lista e anotar esse número numa caderneta. Então, tem várias alterações simples aqui, coisas corriqueiras, que qualquer pessoa pode fazer. A grande vantagem do computador é a sistematização, porque ele vai desenvolver isso de uma maneira muito rápida. Se você tiver que fazer uma pesquisa em 10 nomes, você no instante encontra, não precisa nem de um computador. Mas se você passar para milhares, para dezenas de milhares, para centenas de milhares, aí o negócio muda de figura. A diferença é que o ser humano é dotado de algumas habilidades físicas desprezíveis, para não dizer ridículas. Ele não é rápido para nada. Nos animais da natureza, menos preparados para a sobrevivência física em contato direto. A única coisa que sobra é a pseudo-inteligência. Pseudo-inteligência para alguns e alguma inteligência para poucos. Então, isso salva o ser humano em muitas situações, porque do ponto de vista físico, a gente é lento,
não tem muita habilidade para as coisas, tem dificuldade de saltar, pular, correr, ir atrás de alguma coisa. Então, tudo isso reflete o ser humano. Então, ele tem a capacidade cerebral de criar máquinas que começam a trabalhar para ele, que é o sonho do ser humano, armar uma rede, ficar na beira da praia tomando uma cerveja de leve, contemplando a natureza, pensando na existência e no nada existencial, e deixando que os outros façam os serviços para ele. E o computador, aos poucos, está tomando conta de tudo, nas, nas indústrias, nos automóveis. Daqui a pouco nós não vamos mais dirigir, o Uber vai vir sozinho pegar você e levar para onde você quiser, carros não vão precisar nada, aviões já dirigem, quer dizer, já pilotam praticamente sozinhos, o homem interfere muito pouco, às vezes atrapalha, e por aí vai. Então, isso é o computador digital que provocou essa revolução. Para você fazer o processamento, você tem que ter uma entrada e uma saída. Então, o que é o processamento? O processamento ele pega um conjunto de dados de entrada, faz a operação e as manipulações determinadas pelo algoritmo que representa a solução do problema e coloca os resultados em outro dado de saída. Tá? Então, ele mais ou menos está listando aqui essas ações. Classificar várias contas na ordem, adicionar os valores dessas contas para obter a importância total a ser paga, comparar vários orçamentos para um dado serviço e escolher o mais vantajoso. Procurar um número numa lista telefônica e anotar este número na caderneta. Então, essas são ações, tá? Então, é mais ou menos isso. Dados são fatos que podem ou não ter significado. Então, os dados, 36 graus. O significado aí é você saber de quê? Temperatura, o que é que está medindo isso? Posição, temperatura, o que é? Informação, é o conhecimento obtido quando os dados são processados. Aí você, a partir disso, se for uma informação referente a uma temperatura, você pode classificar e ter uma conclusão que isso é um clima quente. O processamento de dados é o ato de transformar dados em informação. Então, você, a partir de dados, manipula esses dados e gera uma informação para o usuário. Uma informação que pode ser um dado técnico, um dado de conhecimento de amplo geral, de amplo mais específico, depende muito da aplicação a que vai ser feito. Tá? Os elementos essenciais no processamento de dados são os dados iniciais, quais são as transformações que vão ser feitas e quais as informações obtidas. Os dados têm dois tipos, numéricos e não numéricos. E o processamento aí é que entra. Ou ele é automático ou ele é manual. O manual é uma tragédia, né? Ninguém quer fazer isso manualmente. Tá? Então, o ideal para o computador é tornar automático aquilo que manualmente nos dá muito trabalho. Tá? Então, ele dá um exemplo de um programa. Receba 3 dados numéricos, calcula a soma entre eles, exibe o valor da soma, verifique se tem mais dados, se tiver mais dados, volta para um. Se não tiver, pare. Isso é o exemplo de uma descrição funcional de um algoritmo. O algoritmo descreve a ação que a gente faz para resolver um determinado problema. Algoritmo é uma área que vocês vão ter que estudar, vai ter disciplina para isso, vocês vão ver cadeiras que vão dar conhecimentos e base para vocês saberem colocar a resolução de um determinado problema escrita de uma forma que possa ser facilmente passada para uma linguagem que possa ser processada pelo computador. Então, isso tudo vai ajudar vocês. Alguém quer entrar? É? Alô? Estão me Isso. escutando? Deixa eu entrar. Oi? A gente tá escutando o senhor e tem aluno querendo entrar. Tá bom, vou dar uma paradinha aqui rápido, viu?
certo? Então, um dado é considerado cada parte de uma informação. Então, computação requer qual é a entrada, que são os dados de entrada, qual é a operação que nós queremos fazer sobre esses dados para produzir a saída, e essa saída que será útil para quem colocou aquela tarefa para o computador. Tá? Então, na nossa primeira visão, todo mundo vê, esse é um computador que quase ninguém usa mais, que é o computador de mesa, esse é uma transparência antiga, que está dizendo mais ou menos o que os computadores, de um modo geral, os de mesa têm. Os notebooks vêm com tudo isso embutido. Os notepad da vida e celulares também são computadores, todos eles têm placa de som, o vídeo está na tela do celular, assim como na tela de qualquer notebook, tem todos esses parâmetros aí. O que a gente chama de acessórios em volta do computador, as partes que formam o computador, a gente tem o gabinete, que pode ser de qualquer tamanho, de qualquer portátil ou não, é o que envolve as placas de circuito, que são o hardware efetivo do computador, processamento que a gente chama de placa de CPU, o monitor, a tela, que é o local onde são exibidos, é um periférico que a gente chama de saída, a caixa de som, onde sai o áudio, é também um periférico de saída, a gente pode botar tanto caixas, como pode botar fone de ouvido, etc. Teclado é um periférico de entrada, porque você digita, o que você digita é recebido pelo computador, tá? Assim como o mouse é um componente de dispositivo de entrada. Nós temos chamados de periféricos, são os que vivem em volta da placa de CPU, ou do gabinete é o monitor, placa de áudio é uma interface que faz parte da placa de CPU, mas as caixas de áudio são fora, ou o fone de ouvido que você insere lá. É chamado de periférico de saída. Periférico é o equipamento ou o hardware que você usa para dar entrada ou receber informações de dentro do computador. Tá certo? Aqui tudo é coisas que vocês já devem ter conhecimento, mas tem alguma dúvida que vocês queiram fazer, perguntas? Essa é uma foto íntima de uma placa de um computador antigo. Hoje em dia está tudo resumido em uma placa, e essa placa tende cada vez a ficar menor. Por que é que ela fica menor? Porque a gente vai explicar com um pouquinho de história, a evolução tecnológica provoca uma mudança radical nos computadores. E essa mudança tecnológica diz respeito à unidade básica de circuito, que é a alma dos circuitos eletrônicos computacionais, que é o transistor, que é o elemento básico com que são implementados o que a gente chama de porta lógica. Por que o nome recebe essa porta? Porque ela só tem dois níveis de sinal. Está aberto ou está fechado. É o que é uma porta. Uma porta está aberta ou está fechada. E a alma da computação digital, por isso que o nome é digital, é por conta desse dígito, ou aberto ou fechado. Tudo funciona em cima de porta aberta e porta fechada. A porta eletrônica que a gente usa é o transistor, vou fazer referência mais na frente depois. É um dispositivo semicondutor, conduz ou não corrente elétrica. Ou ele é um curto-circuito e a corrente fica passando por ele, ou ele rejeita a entrada, a passagem do circuito e é uma porta aberta, correto? Então, esse circuito transistor é um dispositivo, ele vem diminuindo ao longo do tempo. Cada vez ele fica menor. Como cada vez ele fica menor, numa mesma fatia de material, que você colocava 10 mil transistores, você coloca agora 500 milhões de transistores. Ele diminuiu tanto, que a densidade aumentou tanto, que as funcionalidades, a complexidade e a qualidade do que é colocado lá dentro torna ele cada vez mais rápido, mais eficiente e produzindo resultados cada vez melhores, tanto na precisão como na qualidade. Oh, licença, professor. Pois não. Esse negócio do transistor de fechar e abrir a corrente, é aquele negócio do 1 e do 0, o código binário lá? Vou falar no código binário. Ele é a implementação física da matemática binária, da aritmética binária,
que é o 0 e o 1, que possibilita todo o funcionamento do computador. Certo, Mas certo. já você vai ter uma informação melhor e vai entender isso, que eu vou falar um pouquinho de referência disso. Então é importante vocês saberem que o computador é um circuito, igual uma televisão, qualquer coisa elétrica, ele precisa de energia. Na realidade, o que tem dentro dele é corrente, circulando ou não pelas várias partes do circuito. E essa passagem de corrente ou não é controlada através dessas portas, que são implementadas através de um dispositivo chamado transistor. Claro? Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, por favor, pergunte. Professor, Como é a memória RAM que passa pelo transistor, né? Então, quando o computador desliga, a corrente se cessa e a memória é apagada, né? não, nada a ver com isso. A memória RAM ela é implementada com transistores. Eu vou explicar depois, calma. Todos os circuitos que você vê nessa figura ali são placas. As placas fazem a interconexão desses bloquinhos pretos que tem aí, que são os circuitos integrados. Onde tem essa placa número 2 aqui, ó, onde tem o número 2 aqui, ó, isso é um circuito com várias coisas, e ele, acredito que seja, pelo jeito dele aqui, é uma placa de controladora, e talvez seja até não sei se é de vídeo, porque eu estou vendo o cabo aqui, não sei se tem entrada de vídeo aí, mas dentro tem esse circuito aqui, que é o chipset, e ao lado dele deve ter um outro circuito, que é o processador. Certo? Todos esses circuitos integrados são feitos com transistores. E eles se interligam para fora, com os pinos que ele tem, através dessa placa. Esses fios dourados, essas placas douradas, são os condutores. Tá? Tudo que tiver dourado aí é condutor. Por que é dourado? Porque tem que ser um metal nobre. Tem pouco ouro, porque passa só por cima na superfície, e não o povo estava queimando essas placas para fazer dinheiro, mas quanto mais nobre for o metal, melhor condutor ele é, dissipa menos calor e tem mais velocidade e eficiência na transferência das informações. Perfeito? Então, isso aí dá uma ideia de como é que a coisa funciona, as placas, como são colocadas, e os circuitos. Cada um desses, deixa eu ver se eu tenho alguma referência aqui, não. Mas deve ter em alguma figura o que é cada placa dessas. Aqui são conectores de expansão, para você encaixar placas. Hoje em dia, devido à integração tão alta, a placa já vem bem mais simples, porque está tudo embutido dentro da placa. Então, só tem os conectores para você encaixar. Por isso, cada vez mais os gabinetes são menores, ou são notebooks, ou vêm em gabinetes muito pequenos, fáceis de ser colocado em qualquer lugar. Certo? Mas pensem no seguinte, todo o circuito, que são esses blocos pretos, que formam a essência do computador, eles são feitos de transistores. Porque transistor é a porta que permite a passagem ou não de corrente ao longo dos caminhos. E essa passagem ou não que faz com que a informação funcione. Todos os circuitos existentes no computador são implementados com transistores. Entendido? Alguma outra pergunta? Quiser perguntar, está aberta a consulta pública. Então, como é... Alguém está entrando, é? Então, como é que normalmente a organização de um computador? A organização diz respeito à parte física, como é que a coisa funciona. Você tem um gabinete, no gabinete você tem uma placa que tem um processador, que é a unidade central de processamento, chamado de CPU em inglês, ou UCP em português. Você tem a memória, então você coloca as plaquinhas de memória, que vocês compram para expandir ou não o computador de vocês, e tem os controladores de periférico, quando vocês vão dar entrada aos teclados, mouses e outros periféricos que são colocados. Alguns periféricos são colocados embutidos dentro do gabinete. Quais são esses? Que alguns têm o disco rígido, que é um periférico, e o disco às vezes em alguns tem leitor que está em desuso, leitor de DVD, CD-ROM, que está cada vez usando menos, já que tudo está virando stream.
Agora vamos ver a nossa informação. Como é que a informação é tratada? A computação só existe, os circuitos digitais só existem, porque foi provado matematicamente que a coisa funciona. Então, tudo que existe para a gente, que a gente tem acesso, que interessa a gente, são números, textos, gráficos, figuras, áudio, vídeo, instruções de um programa. Tudo isso é o que interessa para a gente, né? A gente representa a nossa informação usando o quê? Os dígitos, que é os números, que tem muito significado para a gente, o alfabeto, que independente do país, tem um conjunto de letras. Essas letras, quando combinadas, formam as palavras que representam o que a gente se expressa quando fala. E detalhes outros que são usados com caracteres dos mais variados tipos, para representar dinheiro, para representar um número comercial, um jogo da velha, um sinal como arroba para definir e-mail, aspas para definir textos, etc. Parênteses, tudo isso que a gente usa no dia a dia existe já no mercado. Como é que a gente vai fazer para lidar com isso, se é uma coisa que era do dia a dia de qualquer pessoa? Independente de ter computador ou não, quando não tinha computador, se representava todas as informações através de dígitos de alfabeto e caracteres dos mais variados tipos. Esses caracteres têm significado para as pessoas que estão envolvidas. Mas os computadores só trabalham com zeros e números. Como é que isso é feito? Tá? Isso é feito da seguinte forma. Um único bit está aí, é igual a um interruptor de uma energia. Ou você liga ele ou desliga. 0 e 1. Se um bit representa uma informação, 0 ou 1, 2 bits podem formar quantas informações? 2 bits, você pode combinar ele da seguinte forma. 00, 01, 10, 11. Quantas informações eu tenho aqui? 4. Se eu aumento para 3 bits, eu consigo gerar 8 informações diferentes. E combinando os bits até formar 8, eu vou ter 256 coisas diferentes. Então, eu tenho um bit e 8 bits juntos formam um byte. Com um bit eu tenho 2 informações, com 8 bits eu gero 256 informações diferentes. Ou seja, é só pegar a potência de 2 e elevar a n, onde n é o número de bits, que dependendo do que eu colocar, eu gero tantas informações quanto for minha palavra de n bits. Então, se minha palavra for de 8 bits, 2 elevado a 8 dá 256 informações diferentes. Se eu tiver 16 bits, 2 elevado a 16 dá quanto? Alguém sabe? Dá muito. É 65.536 informações, 64K. A gente chama de K, para facilitar o entendimento, 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é igual a 1024 informações diferentes. Se 2 a 10 der 1024 informações diferentes, 64K, ou seja, 64 vezes 1024, vai dar 65.536 informações diferentes. Tá? Então, é só uma ideia, depois a gente vai ver com mais calma, para ilustrar quantas informações diferentes eu posso ter. Então, isso, pessoal, de digitalizar, se você comparar com a realidade, você tem perda. Por exemplo, se eu tenho uma informação, como eu falei, analógica, que ela representa o que acontece na realidade, pegando todas as variações do que acontece, se eu passar para o mundo digital, eu tenho que definir qual é o tamanho da precisão daquela minha informação. Se eu usar 8 bits, eu vou dar 256 níveis de precisão para aquela informação. Se eu usar 16 bits, eu já vou dar 65.536 informações, detalhes para aquela mesma informação. O grau de ter 16 bits de precisão é muito mais preciso e fiel ao que é do que 8 bits. Me dá uma realidade mais próxima com o que acontece na realidade. É isso que acontece com a digitalização. Você aumenta o tamanho da palavra,
aumenta toda a variação, dá um grau de precisão maior na sua informação, pegando todos os detalhes que puder, mas vai manipular uma informação cada vez maior. Eu vou fazer uma pequena pausa para vocês verem se entenderam o que eu estou dizendo. Está entendido? Alguma dúvida? Tá entendido, Igor. Então, pronto, vou continuar. Então, como é que eu represento o texto, então? Então, alguém imaginou uma maneira de representar o texto, que são os caracteres alfanuméricos. Então, perguntou, quantos bits seriam necessários para representar todos os caracteres que podem ser expressos, escritos, lidos, etc. Aí a gente vai precisar representar. Então, todos os caracteres do alfabeto são 25 letras maiúsculas e 25 letras minúsculas. Então, aí já são 50. Todos os símbolos de pontuação, 30. Todos os dígitos numéricos, 0 a 9, 10. Acentos especiais e símbolo gráfico, 30. Então, a solução de representar textos é você ter uma palavra de 7 bits, que seriam necessários. 2 elevado a 7, pode fazer as contas, dá 128 caracteres distintos. Como 7 bits não complementam um byte, que é o conceito básico de informação da gente, é o bit, e depois juntar palavras de 8 bits, que a gente chama de bytes. 8 bits equivale a 1 byte. Então, na prática, para representar os textos da gente, os computadores reservam uma palavra de 8 bits, que é 1 byte. E para armazenar qualquer caractere. Então, fica 7 necessários, mas para montar a palavra de 8, eles fazem 8 bits, para facilitar leituras e escritas nas memórias. Isto desde os primórdios. Aí está, pessoal, a representação dos 8 bits necessários. Os primeiros 3 bits, que você, quando você digita uma tecla, a tecla E, por exemplo, se ela for maiúscula, a letra E é codificada da seguinte forma: os 3 primeiros bits representam 100 e os 4 últimos bits representam 0101. Então, quando você digita a letra E do teclado, o sinal codificado binário que vai para a memória do computador é 0, se for o 8º bit, 100, 0101. Então, desse jeito, a letra E é representada e reconhecida dentro do computador para poder, ela entra com esse código binário. Esse código binário, quando é gerado para a tela do computador, para você visualizar, ele é convertido através de um gerador de caracteres que tem na placa de vídeo para representar e desenhar a letra E, para você visualizar a letra E na tela do computador. Entendeu o trabalho que dá? A gente só visualiza o E. Professor? Pois não. As informações sempre vão em 8 bits, que seria 1 byte? Do teclado, não, do teclado vão sempre em 8 bits. Cada tecla... Nessa tabela não daria 7 bits, não? São 7. Mas o 8º bit ele é preenchido com 0. Parece ter uma informação adicional que não é do código, mas ele monta uma palavra em 8 bits. Mas você só se preocupa, para entender qual é a informação, você só se preocupa com os 3 bits mais significativos e os 4 bits menos significativos. E está codificado desta forma. O 8º bit você pode ignorar que ele não tem o significado do caractere ASCII. Ele tem outra informação, é mais de controle interno deles, o 01, informação adicional só para interno de controle de interface, etc. Não tem um significado preciso para a gente, que a gente está trabalhando. Entendido? Entendido. Então, olha, qualquer letra, qualquer coisa está representada aqui. Né? Existem 8 códigos, outro tipo de código que não seja ASCII, existe. Você pode criar o seu? Pode. O que você tem que fazer é que você tem que, ao criar um código, implementar a identificação desse código, quando chega lá, nos seus softwares internos de identificação do que quer que seja. Porque quando é lida a palavra que vem lá, vem esse código binário. Esse código binário é que tem que ser comparado com uma tabela interna que ele tem para ele entender qual é a letra que a pessoa digitou. Entendido?
Alguma dúvida? Quem tiver dúvida, por favor, fala agora. Não, professor, tá bem explicado. Todo mundo Professor, entendeu. uma dúvida na realidade. Esse caso, essa parte binária das letras, etc., para formar textos, isso é universal para a maioria das máquinas, né? Ou tem alguma exceção? Não, universal. Você pode ter códigos diferentes. O que é que significa código diferente? Em vez de ser essa tabela aqui, é outra tabela. Aí, por exemplo, em vez de 100, 0101 representar a letra E, ela representaria, por exemplo, a letra A minúscula, porque alguém criou uma outra tabela. Tabela, esse tipo de código, você pode criar qualquer um. O que vale é o que pega. O que pegou, que é usado em microcomputadores, e a partir daí, tudo que o microcomputador hoje tomou conta de tudo, é a tabela ASCII. A tabela ASCII hoje é quase universal, então você já sabe como é a codificação ASCII. Então isso tem enorme repercussão, porque facilita até a quem projeta os circuitos de vídeo, etc., já embute geradores de caracteres e das letras baseados no código ASCII. Chega na entrada aquilo ali, ele já sabe que é uma letra, já sabe o que é e já gera a máscara com os sinais de vídeo para desenhar a letra A na tela do seu computador. Olha, não pense que representar, que o trabalho, se você for descrever o trabalho do que é feito pelo computador para gerar uma informação que seja coerente com você, é um trabalho braçal muito gigantesco. Agora, você tem que ver a diferença de por que é que acontece tudo tão rápido. Por conta da enorme diferença de velocidade. Quando a gente manualmente digita uma tecla aqui, é visual, eu vejo meu dedo bater numa tecla. Porque nós somos seres péssimos do ponto de vista de manipulação de dedo, de dados, de fazer força, tudo a gente é limitado. A velocidade do computador é velocidade de nanosegundos. Quando você digita uma tecla, automaticamente os sinais elétricos já saem de uma velocidade estúpida, passam por várias partes internas do computador, é analisado pelo software lá e já é exibido antes de você mover o dedo para apertar outra tecla. É tudo feito de uma forma ultra rápida, por conta da diferença de velocidade. Os circuitos elétricos e eletrônicos são super rápidos, baseados na velocidade de chaveamento de portas lógicas, que a chaveamento de porta é da ordem de nanosegundos, para ter uma ideia, um nanosegundo é 10 a menos 9 S segundos. 10 a menos 9. Para a gente não tem nem noção. Em um piscar de olho, você conseguiria executar milhões de transferências de dados internas dentro de um computador. Perfeito? Ô, professor. Diga. Então, quer dizer que qualquer informação, assim, no mínimo vai ocupar 8 bits? Quer dizer, 1 byte, no caso? No mínimo 8 bits. Você acha muito? É pouco. O que é um byte dentro? Você sabe quanto de memória eles processam? Quanto de memória? Você sabe quanto dentro de um chip, quanto de memória ele tem? Só você, para ter uma ideia, os registradores, que são as memórias dentro do processador. Os registradores dentro do processador, cada registrador de uso, que eu vou dizer a vocês o que é o registrador daqui a pouco, ele tem ou 64 ou 128 bits de tamanho, cada um. Isso é dentro do processador, não é nem na memória externa, é dentro dele, quando ele está operando. Entendeu? Então, já pega uma palavra que ele pega, a transferência de dados de memória para processador, é da ordem de no mínimo, 4K bytes por transferência. Então, é muita coisa. Você joga vários dados de uma vez só lá para dentro. O tamanho da palavra dele, aliás, é uma linha de cache. Uma linha de cache corresponde a 128 bytes de uma vez só. Ele transforma numa velocidade super rápida através de rajada. Então, a quantidade de informação que entra dentro do processador é uma coisa impressionante. E outra coisa, eu vou explicar daqui a pouco, quando eu entrar na parte de arquitetura, para vocês terem uma noção de como a coisa funciona. Tá certo? Então, essas coisas são simples. Isso aqui está só mostrando como uma informação que os humanos tratam é passada para ser processada dentro de um computador. Ela é passada através de códigos binários. Por que código binário?
Porque um computador digital, ele só entende zeros e uns. Os zeros e uns combinados vão representar coisas que vão corresponder ao alfabeto de qualquer país, a caracteres especiais de qualquer país, interpreta texto dos mais variados tipos, tá certo? Tudo isso é repassado através de uma codificação. Codifica, decodifica. Quando você digita uma tecla, o que você vê é a letra E. O computador não é a letra E. É 100 0101. Isso é a letra E por aí. É maiúsculo. Se for E minúsculo, ele já vê outra coisa. 110 0101. Essa combinação de 7 bits que chega lá dentro dele, que ele vai dizer, ele digitou o E minúsculo. E ele vai desenhar o E minúsculo. Perfeito? Bom. Professor, no caso do último bit, a gente precisa pronunciar ele ou ele já vai automático mesmo? Tipo, quando a gente vai falar, o senhor falou agora do E minúsculo, que é 1000101. Aí a gente fala o zero final também ou não? Não, isso ele gera interno. Porque ele já transfere o zero. E o pega o byte. Então, o 0 ou 1, o oitavo bit, quando ele é analisado para saber qual é a letra, ele nem leva em conta. Mas me parece que o oitavo bit, depois dá uma checada, é mais de uso interno dele, de alguma informação que ele passa entre a controladora do teclado e a parte interna onde recebe a informação, a interface. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, porque o nome é interface e o nome é periférico. Periférico ele vive na periferia da CPU. Então, o teclado é um periférico. Mas o teclado é um dispositivo lento, porque ele condiciona o uso dele à velocidade do ser humano, da pessoa que está na frente do computador. Ele vai digitando a informação, usando a mão e batendo nas teclas. Então, ele tem uma natureza de receber isso, ele é lento, tão lento quanto o homem, do lado do teclado, do periférico teclado, e, ao mesmo tempo, quando ele recebe a informação, ele fica rápido para passar a informação para a CPU, para poder ela ser processada pelas instruções do processador. Então, ele é rápido quando recebe o byte para jogar para o processamento e lento para ficar esperando as próximas teclas que vão ser digitadas, porque ela serve de meio de campo entre a altíssima velocidade dentro da CPU e a baixíssima velocidade com que nós tratamos a informação. O vídeo é a mesma coisa, só que o vídeo é bem mais rápido do que o teclado. Mas, mesmo assim, ele joga para você numa velocidade bem mais lenta do que ele processa lá. Porque ele joga e segura a informação aqui até você mudar. Enquanto você não muda, ele segura aquela informação e aquela informação fica sendo o tempo todo vista por você. Agora, lá dentro, ele está sempre verificando se você vai mudar, se não vai mudar. E se quando ele for mudar, ele vai ter que compor isso rapidamente para você visualizar a informação na taxa que seu olho percebe, que é 30 quadros por segundo. É o que o ser humano percebe. 30 quadros por segundo. Se você for mais rápido do que isso, você vai perder, o seu olho humano não acompanha. Então, a nossa limitação ajuda até na hora do processamento e na hora de desenvolver o periférico, com a velocidade adequada para que a gente veja essa informação. Alguma dúvida mais, pessoal? Está tudo em ordem? Tem alguma pergunta? Ô, professor. Pois não. Hoje em dia tem aqueles teclados que brilha. Então, tipo, se o teclado tem um dispositivo de entrada de informação, quando ele brilha e emite a luz, ele também é um de saída? Não, o teclado de brilho ele deve ser de entrada. Ele, na realidade, ele é sem fio. Então, ele usa uma técnica de quando você digita, ele não leva por sinal elétrico pelo fio, muito pelo contrário. Ele usa, tem Bluetooth, usando um meio tipo Bluetooth, que ele codifica aquilo ali e gera numa determinada frequência que é captada pela placa receptora do Bluetooth, que verifica qual foi o que é que aconteceu. Ele consegue pegar a informação. Todo tipo de informação, ou em rede, você tem a rede, ou usa um meio de comunicação qualquer, um meio de transferência de informação sem fio, eles têm que gerar uma certa a informação,
em vez dela ir pelo fio através de sinal elétrico, ela é envelopada ou codificada em determinada frequência e gerada para ser captada pelo receptor. Aí o receptor identifica que tem uma informação ali, porque chega uma informação numa frequência, ele fica o tempo todo esperando aquilo, aí ele pega, tira o envelope, que a gente chama de envelope, é a marca com que a informação é transmitida, e ela só serve para provocar a recepção do lado do receptor, aí ele tira esse envelope e vem a informação para ele poder destrinchar o que é. É essa informação modificada que é transferida quando se usa alguns meios de comunicação de rede sem fio e outras coisas que tem lá. São placas de rede, são pacotes, são um bocado de coisa aí que vocês vão ver. O curso de vocês vai dar margem a vocês entenderem todos esses detalhes. No caso atual, eu estou só apresentando as várias formas. Então, teclado é sempre de entrada. Entrada para quem? Para o computador. O computador pode receber a entrada via fio ou via algum outro meio de comunicação, de transferência de informação. Mas mesmo meio de transferência de informação, eles podem ser de entrada e podem ser de saída também. Mas no caso de teclado, o teclado é sempre entrada. Então, se ele for sem fio, ele tem que se adequar ao protocolo sem fio que é usado para aquele tipo de transmissão. Está entendido? Deu para entender? Entendido. Certo? Bem, vamos avançar um pouquinho. Pronto. Dê uma olhadinha aí, vocês veem como é que a memória armazena. Certo? Esse exemplo aqui, ele botou um exemplo de uma memória de tamanho de largura 8 bits. Então, se eu tenho um endereço de 16 bits, com 16 bits eu gero 2 elevado a... Olha, o número de bits é o n lá, da formulazinha aqui, ó. 2 elevado a n. Aqui vocês estão vendo, ó, 2 elevado a n. Se eu tenho 16 bits de endereço, eu sou capaz de gerar 64K endereços, ou seja, 65.536 posições diferentes na memória. Então, a memória, para poder trabalhar, ela é um circuito, ela tem uma entrada. Ela tem 2 entradas e saídas possíveis. Ela tem uma entrada exclusiva para dizer qual é a linha da memória que eu vou acessar, a linha da memória. Essa linha é de largura de 8 bits. Então, ela tem, cada linha armazena 8 bits. Então, ela tem uma entrada, que é o endereço, para dizer qual é a posição dentro dos 64K que o processador vai querer ler. Ela tem uma entrada e saída de dados. Por que entrada e saída? Porque ela é uma memória do tipo RAM, que é a memória principal do computador, que ela tanto recebe dados, que o processador escreve nela, como também ela coloca dados para fora para o processador receber o dado e processar o dado. Então, ela tem um barramento de dados, que a gente chama barramento, porque é a linha de dados em 8 bits, que isso é usado para receber e mandar dados de volta. Tem um barramento de endereços, que é para receber o endereço que vai ser acessado. E tem sinais de controle que vão dizer se é de entrada ou saída o que vai acontecer com aquele endereço que foi colocado lá. Então, esse é o tamanho da palavra. Se eu tenho 16 bits, eu tenho 2 elevado a 16, ou seja, 65.536 posições de 1 byte cada. Perfeito? Perguntas? Entendido isso? Alguém tem alguma dúvida? Professor, essa entrada de memória e saída de dados, ela é feita em que velocidade? Aí a velocidade tem que combinar com a memória. Normalmente, o acesso hoje em dia, dependendo do tipo de memória, ela pode variar de 4 a 10 nanosegundos para poder ela responder. 60 nanosegundos é o padrão para algumas memórias. 60, 70, 20, 19, 18. Depende do tipo de memória e quão perto da CPU ela está. E depois eu vou explicar que tem uma hierarquia para isso. As memórias que armazenam mais dados, elas são mais lentas.
Então, elas ficam, essas memórias que vocês compram e colocam lá. Eu acho que é 30 nanosegundos, 20 nanosegundos, é o tempo que ela leva para transferir uma palavra para o processador. Entendido? Ô, professor, Oi. mas o senhor está falando de memória de disco ou memória RAM? Oi? Fala mais alto, por favor. O senhor está falando de memória RAM ou de memória normal de disco? Não, memória RAM. Memória de disco é lenta demais. Memória de disco, eu vou explicar a você, diz que é um periférico. É um periférico que você, de entrada e saída de dados, e ele coloca os dados dele, que são, para ele poder ser executado, você tem que transferir através de comandos, e é um software que faz isso. Depois eu vou explicar a vocês a hierarquia de software. Você vai entender bem direitinho, eu vou explicar passo a passo como a coisa funciona. E tem que existir um programa, esse programa é usado para acionar o disco. É um programa, que são várias instruções que têm que ser executadas para transferir os blocos de dados que estão armazenados em disco e colocados na memória. Só depois que esses dados são colocados na memória é que eles podem ser executados, lidos e escritos diretamente para o processador. Entendido? Tem alguma pergunta a mais? Não, mesmo. Entendeu? Sim, sim. Entendido? Então, preste atenção. Isso aqui é a memória que está próxima ao processador. Ele gera o endereço. Do endereço, vê qual é a palavra dentro das 65.536 posições. Qual é que vai ser escolhida? Ela é escolhida e é colocada lá. Do mesmo jeito, se o processador fizer uma operação interna lá dentro, fizer uma soma, multiplicação, sei lá o que for, e quiser escrever o resultado de volta, ele vai jogar o endereço e vai mandar o dado a ser escrito na memória por esse lado aqui, barramento de dados, e ele é escrito na memória. Tempos de leitura e escrita são equivalentes. O tempo que ele leva para escrever é o tempo que ele leva mais ou menos para ler, tudo sincronizado. Beleza? Alguma dúvida? Aí você diz, como é que a memória sabe que é para ler e para escrever? Tem um controle que diz. O processador vai ler. Então o dado tem que sair da memória e colocar para fora. Quando ele for escrever, ele bota um lado aqui, escrita. Se a operação é de escrita, a memória sabe que o endereço chegou aqui, ela vai pegar o que está aqui e guardar dentro da posição que foi especificada pelo endereço. Entendido? Olha algumas combinações para vocês verem o tamanho. Tá? 1 kilobyte dá 2 elevado a 10 bytes. 1 megabyte é 2 a 10 kbytes. 1 gigabyte, 2 a 10 megabytes. Olha, pessoal, 2 a 10 é a mesma coisa que você colocar 1024, que é 1K. É 1K vezes 1 megabyte. Então, vocês vão ter uma ideia do que é 1 giga. E 1 tera é 2 a 10 giga. É 1024 vezes giga. Giga já é 10 a nona. Então, é coisa terrível, terabytes. Tá certo? Terabytes é a capacidade dos discos, que são medidas em terabytes, a capacidade dos discos externos, rígidos ou outros, dependendo da tecnologia. Gigabytes já é a capacidade das memórias que a gente tem diretamente. As memórias hoje, RAM, já vem com capacidade de gigabytes. E os megabytes da vida fica para memórias internas do processador, que eu vou falar mais na frente. Alguma dúvida? Tem alguma pergunta a fazer? Está todo mundo entendendo? Silêncio absoluto. Sim, professor. Tudo certo. Oi, perdão. Tudo de boa. Fale. Alô? É porque eu acho que estava meio distante o microfone dele, mas ele falou que tá tudo de boa. Tá bom. Então, pessoal, só uma ilustração rápida aqui. O que acontece é o seguinte: você, quando o ser humano tem ojeriza de trabalhar com zeros e uns. Por uma incompetência pura. Você, para entender que isso aqui é diferente disso aqui, você leva tempo. Você tem que estar olhando bit a bit, e a gente tem uma lentidão impressionante de identificar isso, coisa que os circuitos eletrônicos fazem com rapidez impressionante. Então, a gente não consegue trabalhar com zeros e uns. E processador,
só sabe executar zeros e uns. Então, como é que essa coisa funciona? Então, eu digo que um computador digital é um me engana que eu gosto. O que existe na prática dentro do computador, a gente não quer nem saber, porque a gente não consegue enxergar lá dentro como é que ele vai rodar. O que é que o ser humano fez? O ser humano produziu um conceito que a gente chama de máquina virtual. O que é a máquina virtual? A máquina virtual é um ambiente criado para enrolar você, para você achar que o computador é aquilo ali. Então, na realidade, a partir de quem projeta o processador, ele começa a criar máquinas virtuais. A primeira máquina virtual que ele cria é a linguagem de máquina. A linguagem de máquina não existe. Ele entende circuitos chaveados e gerando zeros e uns, que na realidade são tensões na ordem de 0 a 2 volts, para identificar que o código 0 binário existe ali, ou 3.6 acima, um pouquinho abaixo, 3.2 acima, 3.6 acima, para identificar que a lógica é 1. O que existe é tensão. Então, ele criou uma primeira máquina e chamou o nome de linguagem de máquina. Então, linguagem de máquina é uma codificação visual de zeros e uns que representariam a linguagem do processador. Só que zeros e uns também, para a gente, é ruim de trabalhar. Então, foi associado a esses zeros e uns uma linguagem de máquina, onde foi definido um conjunto de instruções que identificariam esses zeros e uns para o ser humano com mais facilidade. Então, a gente chamou isso de linguagem assembly. O que é a linguagem assembly? É uma linguagem em que tem uma instrução literal associada a um código de máquina do processador. Essa linguagem assembly também é chata de trabalhar, que implica que você tem que conhecer profundamente os registradores, o hardware interno, ou a arquitetura interna do processador, para poder trabalhar com ele. Isso é ruim para qualquer pessoa poder trabalhar com isso. Então, eles pegaram e desenvolveram um software de mais alto nível. Quais são esses softwares? Primeiro, são sistemas operacionais. Tem que ter um sistema, um software, que organize essa confusão interna. O que é que o sistema operacional faz? É o primeiro software que foi desenvolvido em qualquer máquina. Ele tem que reconhecer qual é a quantidade de memória que ele tem, qual é a quantidade de periféricos que ele tem, e programar todo esse pessoal para trabalhar corretamente. Então, ele inicializa todo o hardware existente no computador. É a função de quem? Do sistema operacional. E o sistema operacional está onde? Ele inicialmente vem uma memória ROM, memória permanente, dentro do processador. Ele vem com um repertório de inicialização do sistema. Então, ele inicializa a controladora de disco, inicializa os circuitos de controle de interface todos, de rede, de tudo que tiver, ele inicializa todo mundo e cria o primeiro ambiente de desenvolvimento que é para fazer o acesso a que os usuários tenham condições de instalar dentro dele. Além do que, em cima dele, utilizando ele como base, são desenvolvidos programas tradutores. O que é um programa tradutor? É um programa que serve de tradução de um código, de uma linguagem determinada. Então, existem várias linguagens de alto nível, que são mais fáceis aos programadores poderem trabalhar. Aí cria tradutor para linguagem assembly, que é a linguagem correspondente à linguagem de máquina, que a gente chama de montador, porque ele é 1 para 1. Cria compilador para a linguagem C, que é uma das linguagens utilizadas que vocês vão aprender a usar. Cria para qualquer outro tipo de linguagem que exista. Ele cria vários ambientes de programação para a linguagem de alto nível. Pascal, e tem várias outras linguagens que podem ser usadas. E pode criar também nicho de compilador e interpretador, que é o caso da linguagem Java, que pode começar como interpretador, que é passo a passo sendo executado, como depois de pronto você pode gerar um código que submeter ele ser totalmente traduzido e gerar um código executável que pode ser colocado lá. Então, em linhas, isso aqui está mostrando mais ou menos como a coisa iria funcionar. Você escreve a solução do seu problema na linguagem de sua preferência. Aqui está escrito em português, não tem essa linguagem ainda, nós podemos criar.
Programas raízes, digite valores para ABC, calcule B ao quadrado menos 4AC. Se esse valor aqui for maior ou igual a zero, então ele calcula as raízes que estão aqui. Se não, exiba raízes imaginárias e define o programa. Programa de equação de segundo grau, para calcular as raízes de uma equação de segundo grau. Esse programa está aí. Ele tem que só pode ser executado se você pegar ele e quem gera a sua interface para chamar o compilador, para digitar no editor de texto o seu programa, chamar o compilador e o compilador gerar o código executável que deverá ser carregado em memória, é o próprio sistema operacional. Uma vez o programa sendo gerado, ele sendo um programa executável, ele fica pronto, mesmo que ele esteja guardado em disco, para quando você quiser executar ele, você digita o nome dele, aperta Enter, ele é carregado de onde ele estiver para a memória principal, que está aqui, e na memória principal, com esse funcionário, é colocado para ser executado pelo processador. Entendido como ele trabalha? Sim, professor. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, né? Não, pode continuar, professor. Aqui, essa parte eu não vou falar agora, porque vai falar mais na frente em periféricos. Eu vou dar uma aula só sobre periféricos, que são bem diferentes dessa, tá? Isso é uma coisa que não existe mais, ninguém está trabalhando mais com isso, tá certo? Aqui eu vou mostrar para vocês como é uma célula de RAM estática, tá? É um circuito, ó, tem transistor lá dentro, que é a porta. E o que é uma memória? Vocês sabem o que é uma memória? É se lembrar de um fato que ocorreu antes, concorda? Como é que a gente faz memória em circuito? É simplesmente colocando a saída numa entrada e volta para a entrada. Então, uma das partes da memória é o que a gente chama de pegar a saída anterior, passa a ser entrada no instante seguinte. Então, a saída anterior virou a memória, porque ela vem para cá e vai ficar guardada aqui dentro. A não ser que eu modifique isso, ela vai ficar sempre registrada enquanto tiver energia. Esse é o conceito da memória RAM. A representação não está muito adequada, mas depois eu posso fazer uma representação melhor para vocês. Certo? Então, aqui está mais ou menos, em diagrama de blocos, como funcionam as coisas. Observe aqui aquilo que eu disse para vocês. Aqui está a CPU, que é a unidade central de processamento, ou processador. Dentro ele se divide em duas partes, a unidade de controle e a unidade lógica e aritmética. Pessoal, aqui está, infelizmente, democracia não existe em circuitos eletrônicos. O ser humano, todo mundo é ditador por si só, então ele sempre tem vontade de impor a vontade dele para tudo. Então, quando ele imaginou a criatura dele, que é o processador, ele imaginou do jeito que ele imagina que é para ser. Primeiro, um ser perfeito. E o processador não falha. Segundo, tem uma hierarquia rígida em quem manda quem tem juízo, aliás, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aqui é o seguinte, a unidade de controle é o cérebro e o comando de tudo. E ULAs e registradores que vão fazer parte da parte operativa e operária são os escravos que estão sempre à disposição da unidade de controle para trabalhar quando a unidade de controle mandar. Isso é a unidade central de processamento. A unidade de controle é tão petulante que ela controla todo mundo em volta dela. Todos os controladores, memórias existentes na placa-mãe recebem sinais de controle da unidade de controle, porque ela é responsável por controlar tudo isso aqui. Né? Então, normalmente, os computadores têm a memória ROM. Para que a memória ROM serve? Serve para inicializar o sistema, o computador, e carregar o sistema operacional verdadeiro, que está no disco rígido, e transferir do disco rígido para a memória RAM, para a partir daí começar o computador a funcionar. É por isso que toda vez que um computador está desligado, e vocês têm a ousadia de ligar ele leva um certo tempo até carregar tudo, vocês ficam vendo algumas imagens que aparecem,
até toda a transferência da parte do núcleo principal do sistema operacional ser carregado do disco rígido para a memória e a partir daí ele começar a funcionar. Certo? Então, a função de uma memória ROM, que hoje em dia não é mais memória ROM, são memórias flash ROM que tem lá dentro, que são gravadas e podem ser modificadas a partir de alguns critérios, e não é aconselhável que vocês fiquem mexendo em memória flash ROM de nenhum computador, porque pode dar uma perda, inclusive da placa-mãe, mas é possível atualizar a BIOS do sistema por conta disso. Não é a coisa fácil nem trivial, mas pode ser feito. Então, e a memória RAM é a memória disponível para que os programas sejam executados. E os periféricos, isso vale, pessoal, para todo tipo de computador, quer seja celular, notebook, computador de mesa, onde tiver computador, a organização básica dele é isso aí. O que vai mudar é isso aqui que eu vou explicar para vocês, os conceitos. Eu vou até introduzir a vocês os conceitos modernos de funcionamento de uma CPU. Mas todo o resto é basicamente isso que está aí. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? O senhor podia repetir o que é que a memória ROM faz? A memória ROM ela tem a inicialização do computador como um todo. Por quê? Quando você compra uma placa-mãe, é de um fabricante. Todas as controladoras de periféricos que estão ali, os básicos, eles vêm na placa-mãe e já tem o software e gerenciamento deles gravados nessa ROM. Porque senão você vai ter que desenvolver, se você fosse pegar controladoras de outros tipos, para cada controladora tem um software de controle dela diferente. Vou dar um exemplo. O nome correto que a gente usa é driver. Driver da controladora, driver do periférico. Driver é o software que programa e deixa funcional o periférico. Então, na memória ROM vem o controle básico de todas as controladoras de periféricos existentes da placa-mãe, bem como o programa de carga do sistema operacional. Para você transferir dados do disco, onde está residindo o SO, para poder ser executado, porque só é executado se tiver na memória RAM, é preciso que aqui faça uma carga do que está no disco rígido, a parte do programa que é executável, que já tem as informações na própria ROM aqui, ela define qual é a trilha, setor, onde estão os dados no disco rígido do sistema operacional, para eles serem carregados diretamente, tá certo? E colocados na memória RAM. Uma vez o núcleo do sistema operacional carregado aqui, o controle passa da memória RAM para a memória RAM, e o processador começa a acessar no lugar da memória ROM, depois que ela é carregada no programa, ela passa a acessar agora a memória que está na memória RAM. É por isso que eu posso ter no meu computador o sistema operacional Linux, posso ter o Windows, posso botar qualquer sistema. Porque quem carrega o sistema é o próprio computador da placa-mãe. Ele sabe onde tem que estar o sistema operacional, onde ele tem que estar para trazer ele de lá onde ele está e ser carregado na placa-mãe, na memória RAM, para poder ser processado. Entendido? Vocês têm alguma Então, no caso, a ROM ela é o que faz a peça estar pronta para uso, né, no caso? Exatamente. Se ela for danificada, e ela tiver danificada, você perde a placa-mãe. Sai de frente. Pode jogar fora. Se não puder substituir ela, hoje em dia vem soldada dentro da placa, um circuito anual lá dentro, sem saber o que fazer, pode ficar certo que a placa de frustração. Professor, você pode aproveitar o processador, pode aproveitar as memórias, mas a memória RAM de fora, a placa muito morta. Diga. Eu tenho uma dúvida. No caso, a memória RAM seria uma ação que ele executa, tipo, já para determinar, por exemplo, iniciar um OS ou algo assim, e a RAM é só algo que ele usa no processamento decorrer de um programa, né? Por exemplo, carregar uma imagem que eu selecionei, né? Algo assim. Vou dar não sei se você entende agora. A CPU, por si só, ela não faz nada. O que é uma CPU? É um circuito projetado para executar instruções. Aí você dizia o que são instruções? Instruções são simples. As instruções que ele executa é ler a posição de memória tal. Ele vai, gera sinal para ler a memória.
pega o que está na memória, bota dentro dele. Vai na unidade de controle, a primeira informação que chega, vai na unidade de controle, aí vê qual é a ação. Se aquele código corresponder a uma instrução que ele entende, ele executa aquilo ali. E pega qual é a execução? Pega a informação que está no campo, transfere para outro, soma ela com outra, o resultado coloca não sei aonde. Aí ele vai fazendo essas operações. Faz um AND de uma posição com a outra, faz um OR com uma com a outra. E OR são operações lógicas, vocês vão ver mais na frente, se já não sabe. Então, ele faz algumas operações básicas. Essas operações básicas é o que ele entende. Então, como é que a coisa vai funcionar? Para funcionar, é preciso já ter um programa residente. Então, a memória RAM vem vazia. Quando você liga o computador, ela está vazia, só tem sujeira. Aí, como é que ele funciona? Então, ele tem que gerar um endereço. Esse endereço acessa o primeiro endereço que ele gera. E eu vou mostrar isso para vocês. Toda CPU que é projetada, quando ela é ligada, inicializada, ela sempre gera o mesmo endereço. Ela pega esse endereço que ela gera, na hora que é ligada, e joga no barramento do endereço. A única memória que vai estar apta a responder é o endereço da memória RAM. Aí a memória RAM pega a primeira posição dela que está lá, que está gravada, já vem de fábrica, gravada de acordo com o hardware da placa-mãe, e aquele conteúdo vem para o barramento, cai na unidade de controle, e a partir daí ele começa a funcionar. A sequência de palavras que tem aqui são os programas que vão programar e inicializar os periféricos, para ele poder acessar os controladores, poder acessar o disco. Uma vez ele programando tudo, programa o vídeo, onde é que está o vídeo? O vídeo é mais um periférico. Se não está aqui, devia estar. Controladora de vídeo é outro periférico para poder exibir alguma coisa na tela. Então, ele já gera as informações para você notar que ele está em movimento. Normalmente, quando você liga o computador, aparece aqui a referência da BIOS, número tal, dá um detalhe do programa que está em execução, que é o programa residente na ROM. O programa no ROM, pessoal, é idêntico a isso aqui, são sequências de bytes que estão na memória e vão sendo colocados. Só que eles estão organizados aqui como um programa de inicialização e carga inicial do SO. É um programa feito pelo fabricante do computador e quem projetou a placa-mãe. Ele escreve esse programa e deixa lá, já em linguagem de máquina, direto. Ele é executado diretamente, sem problema nenhum. Então, esse programa que está aqui, que vai ser executado aos poucos, ele faz a transferência de um determinado trilha e setor que tem no disco rígido e faz a transferência dele para a memória RAM. Quando o núcleo do sistema operacional está totalmente carregado aqui, esse programa que está aqui automaticamente transfere através de um desvio de endereço para a memória RAM o controle da execução do programa. Aí, a partir daí, ele começa a executar o código que ele carregou do sistema operacional que estava armazenado no disco rígido. Ponto. Vocês entenderam? Dúvidas é para perguntar? Professor. Pois não. Pode falar, Bruno. O sistema operacional, ele fica gravado no HD? Fica. Ah, então tá certo. Então ele liga a ROM, depois que ele liga o HD, ele passa para a RAM, né? No caso. Exatamente. Se o disco estiver danificado, ele vai mostrar os caracteres da BIOS tudinho, e vai começar a acender a luz do HD, querendo ler o HD. Aí ele começa a ler o HD e o HD não responde. Aí ele vai dar uma mensagem de erro a qualquer momento. Porque ele não está lendo nada, ele não consegue ir além do que ele foi feito para fazer, que é o quê? A primeira ação dele, programar as controladoras de periférico para poder reconhecer esses periféricos, transferir o sistema operacional que está no disco rígido, o núcleo, né, todo, não é uma parte, do disco rígido para a memória RAM, e a partir daí transferir o controle do programa que estava no programa da memória RAM para passar a executar o programa da memória RAM, da ROM para a RAM. Isso aí, no caso, foi o post, né? O quê? O post. Post? É o PUT, não? É o programa de inicialização. Não é, o post não é o... É uma ação que... Eu não tenho certeza se é a ROM que faz. E quando inicializa o computador, ele vê se tem memória, se tem HD, enfim. A gente chama do software de inicialização, é um programa de inicialização. É o programa de boot, B-O-T, inicialização do sistema de carga. Ele, na realidade, é o que eu estou dizendo para você, o programa de boot, que a gente chama boot, B-O-T. Boot é o programa que está residente na memória ROM e faz com que o computador comece a funcionar como a gente quer. E no sistema operacional que você carregou, o mesmo computador
é o mesmo hardware que roda Linux, ele pode rodar o Windows e pode rodar qualquer coisa. Depende do sistema operacional que você instalou na máquina, que está no disco rígido, que vai ser carregado quando você colocar, inicializar ele e ligar ele, o computador. Entendido? Ô, professor. Eu ouvi. Pode falar. Pronto, aí o boot está localizado na RAM e tal, que você falou agora. Aí o post que o Josélio falou, que tá na BIOS, você pode ativar e desativar lá na BIOS para ele fazer essa verificação inicial, se todos os componentes estão conectados, estão funcionando. A BIOS ela é um tipo de memória ROM também? A BIOS é na memória ROM e é específico daquela placa que existe. Por exemplo, você pode ter um processador, um projeto de uma placa-mãe qualquer. Essa placa-mãe que tem o nome dela lá, ela tem um projeto dela, e o projeto dela tem a sua BIOS. A BIOS é a parte do sistema específico que é fixa e gravada na placa-mãe, é hardware específico. Os endereços reais... É como se fosse o software da... Essa memória ROM, que a gente chama BIOS do sistema, ela contém os dados reais do hardware da placa. Depois disso, tudo é feito mais em alto nível. As transferências são feitas agora por comandos. Os comandos é que acionam essas controladoras físicas reais que já estão residindo dentro do computador. Porque a parte física específica de cada periférico, ela vem junto com a placa-mãe. Quem sou eu para determinar qual é o endereço? Porque o processador só se comunica ou com memória ou com controladora pelo endereço físico. E o endereço físico é uma questão de hardware feita na hora do projeto. Quem faz o projeto da placa-mãe é quem diz que parte de endereço vai ficar a ROM, qual é a parte da RAM, onde estão os periféricos de controladoras de vídeo, de disco, tudo tem endereço distinto. Tá? Quando vocês forem trabalhar em Assembly, tiver uma cadeira de Assembly, em Assembly vocês vão usar a BIOS para acessar o sistema, você acessa o vídeo direto pela BIOS. Ele simula que o sistema operacional, depois que toma conta, esse mais alto nível, ele começa a criar máquina virtual atrás de máquina virtual. Então ele engana você. Ele cria uma máquina da BIOS como se fosse a BIOS real. Só que a BIOS dele, ele evita que você manipule diretamente a BIOS do sistema, porque a BIOS do sistema, ela é específica e não pode ser alterada nem bagunçada por ninguém, não. Então, ela é muito protegida para evitar que as pessoas ficarem travando o sistema sem necessidade. Então, mas de qualquer forma, os endereços reais físicos estão na BIOS, que é gravado em memória ROM, e todo o hardware que existe ali é gravado em função da posição física de endereço da qual eles foram feitos. Existem circuitos aqui que pegam os endereços que o processador gera, o barramento de endereço, e vai distribuindo nas controladoras de acordo com a conveniência dele. Ele pega uma faixa de endereço de periférico e diz que é para o disco rígido. Pega outra e diz que é para o modem. Pega outra e diz que é para o plotter. Pega outra e diz que é para o mouse. Teclado, vídeo, todos têm um endereço específico. Porque esse endereço específico é que é usado pelo programa que está residente, programa de boot, de carga do sistema, que está na memória ROM, que vai fazer com que ele programe as controladoras, acesse o disco rígido nas trilhas 0 e 1, que é reservada para o sistema operacional, e carregue os dados do disco rígido para a memória RAM. Depois que é tudo carregado aqui, aí que você passa o controle para cá. Vou dar outro exemplo para confirmar o que vocês estão vendo. Se você liga um computador pela BIOS, as teclas, as letras que aparecem na tela do computador são as telas de um padrão maior, no máximo VGA. A alta definição de resolução superior a VGA só vai aparecer quando o driver do sistema operacional que está no disco for carregado da memória RAM e, a partir daí, ele tomar conta do sistema. Porque aí ele vê os detalhes de maior resolução, tanto de vídeo como de todos os outros periféricos existentes no sistema. Certo? O programa residente que vem na RAM é o básico. Ele vem para pegar o computador bruto do jeito que está, programar minimamente as controladoras, para poder transferir o software e sistema operacional que o usuário quer que rode
para poder carregar em memória RAM e, a partir daí, poder colocar ele para funcionamento. Entendido? Alguma dúvida? Professor, mais na frente a gente vai ver álgebra booleana para definir operações de portas lógicas. Vocês vão ter que falar isso aí. Eu posso ensinar umas coisas básicas para vocês, porque a cadeira é introdutória. Mas tem disciplina de lógica, e depois tem circuitos, tem a parte binária da álgebra booleana, que é em lógica, que vocês têm que aprender direitinho. Porque a alma da computação está na álgebra booleana. Foi Boole que criou toda essa ferramenta matemática, e a gente cria expressões, a maioria das expressões que a gente cria só para criar aluno. Não tem muito significado, mas é bom para você manipular a álgebra. Agora, tem blocos de expressões que a gente cria que vão se transformar nos circuitos mais usados nos circuitos digitais de computador. Então, um subconjunto dessas expressões booleanas tem utilidade e são usados nisso. Agora, o bom disso é que é o seguinte: a álgebra booleana prova, identifica várias identidades e mostra a validade daquilo ali. Tudo que você funciona na álgebra booleana, ela produz um resultado que é consistente com o funcionamento do circuito. Então, tudo que você imagina que é uma porta que é traduzida pela álgebra booleana, uma porta I, uma porta OR, uma porta OR exclusivo, ou uma porta inversora, todos esses circuitos que foram criados assim pela álgebra booleana, quando você implementa o circuito e ele faz real, a lógica, a combinação binária que você deu aqui, com a validade dela, bate exatamente com o que o circuito responde, garantindo a identidade disso. A álgebra booleana criou um ambiente que mostrou como deveria funcionar um computador. O que se fez foi pegar a álgebra booleana, viu que aquilo era viável, e criou circuitos que reproduzem exatamente o que a álgebra booleana criou. Então, os blocos que a gente faz na álgebra booleana, a gente cria tudinho em circuitos com a mesma eficiência, com a mesma eficácia. Então, matematicamente e na prática, são comprovados que estão corretos. Perfeito? Alguma dúvida? Professor. Ok, obrigado. Professor. Eu estou aqui para traduzir muito, vocês podem perguntar à vontade. Até não terminar, mas eu acho que eu vou parar por aqui antes de avançar, porque eu vou dar outro tempo. Aí, diga. Eu queria saber, professor, como que um HD, um SSD, eles influenciam na memória RAM com a velocidade de inicialização do computador. É muito diferente, porque a memória o disco é disco magnético. O disco rígido. A grande vantagem do disco rígido é que ele é muito lento. Por quê? Eu vou explicar como você explicar o telefone. Não é que você pega um dinheiro no sítio a palavra, eu vou responder. O disco, para você pegar uma palavra dele, você tem que mover o braço mecânico. Então, uma mistura de eletrônica com mecânica. Eu, como sou eletrônico, digo que a mecânica atrapalha a eletrônica. Não digo o contrário, mas a mecânica atrapalha a eletrônica. Beleza. Você mover um braço mecânico, esse braço ele vai para rodar em cima de uma superfície magnética. Então, são vários discos magnéticos com várias cabeças que se movem juntas para percorrer o que eles chamam de trilhas. As trilhas não estão em informação. Você tem que posicionar a cabeça em cima de uma trilha para, a partir daí, pegar a informação. Então, é uma grandeza de ordem de milissegundos, é 1000 vezes menor as velocidades das memórias que você tem. Já essa outra memória já é uma memória semicondutora. Memória semicondutora é baseada no flip-flop, que é circuito. E circuito responde rápido. O que é que diferencia um do outro? O bom, se você quer um computador muito grande para atender, é ter os dois. O SSD se vindo de cache por disco rígido. Porque os dados mais usados ficam no SSD, que o tempo todo vai alimentar a memória, a velocidade é muito alta, e depois, para armazenar grande quantidade de informação, você tem o disco rígido. Mas os SSD também estão subindo cada vez mais, criando cada vez mais armazenamento. Então, para um usuário só, que gosta de usar
para lazer, principalmente, porque na realidade, vou falar a verdade, 90% do uso de computador no mundo é lazer. 10% é que vira alguma atividade que coisa, mas o lazer predomina. A gente usa para assistir filme, alta resolução, para jogos, principalmente, o pessoal adora jogar. E a verdade é essa. Então, e jogo, gente, requer máquina de alta qualidade. Requer placa de vídeo rápida, requer processador gráfico de alta velocidade, requer tudo rápido. Então, a máquina mais perfeita do mundo tem que ser voltada para jogo, porque é a única que vai conseguir dar realidade, dar você ver virtualmente uma realidade bem próxima. Você transforma uma coisa, praticamente quase um jogador que aparece nos softwares hoje de jogo, são muito parecidos com os jogadores reais, porque eles fazem a máscara perfeita, desenha a figura, já vem a partir de fotografias e tem uma fidelidade muito grande. Pode pegar com conceitos de inteligência artificial e tal, você aprende até a característica de cada um para poder colocar isso dentro do jogo. Então, é um paraíso de desenvolvimento quando tem os jogos de um modo geral. E grandes aplicações também. Simuladores, nada mais é. Simulador. Hoje para um piloto de Fórmula 1, para correr no carro de Fórmula 1, antes dele entrar no carro, ele tem um simulador perfeito de como funciona o carro dele. Ele entra naquele simulador e dirige como se, com todos sentindo exatamente o que um carro estaria produzindo na realidade. Quando ele sai da simulação e vai para o carro, ele vê que é muito parecido, ele já está quase automatizando o uso dele, de tanto que ele praticou com o simulador. O simulador usou tudinho, dados, processamento de alto desempenho, com muito processador gráfico, com IA, com tudo que tem direito, para poder reproduzir a realidade mais próxima possível do que ele iria encontrar. E o que é pior, o pessoal consegue, realmente fica muito próximo. Tá certo? Então, nessa hierarquia de discos, o disco rígido ele tem muito mais capacidade de armazenamento, é mais lento. Se você não tem aplicação crítica, você pode usar ele. Mas se você quer a aplicação mais pesada, crítica, com relação a desempenho, você não deve usar disco rígido, deve usar o outro padrão de disco. O disco mais semicondutor possível. Certo? Que também está evoluindo e também está armazenando. Mas, quando vocês forem ver como é que o disco rígido é feito, vão ver que para grandes armazenamentos, o disco rígido é insuperável também, porque ele é lento, mas, em compensação, ele armazena muita coisa ao mesmo tempo. Mais alguma coisa, pessoal? Não, professor. Tá show. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Estou de volta. Beleza? Bem, a aula de hoje, por mim, está tudo em ordem. Alguma dúvida de vocês? Eu vou tentar botar o material para vocês, tá certo? Está sendo gravado, o material da gravação eu vou colocar para vocês verem depois, tá ok? E se tiver mais algum material, eu vou colocar. Alguma dúvida que vocês queiram saber? Alguma coisa que vocês querem na próxima aula, eu vou trarei para vocês. Diga aí. Tudo em ordem? Tudo em ordem, professor. Então, até quinta-feira. Bom? Até quinta, se Deus Então, quiser. professor. Até quinta, professor. Valeu, professor. Valeu, professor. É nóis. Valeu. Valeu, professor. Valeu, professor. Professor, valeu, professor. Pessoal, vou dizer um negócio. Eu vou disponibilizar usar a ferramenta. Eu posso colocar para alguém no e-mail o material que eu quiser. Valeu, professor. Foi não. Diga. Sim, eu posso colocar no e-mail, ou vou tentar botar na própria plataforma de você, vai ter uma parte para botar material. Eu vou ver se lá está cabendo, o que eu puder, eu vou colocando lá. Se não couber, eu vou posso jogar por e-mail para vocês, botar ou compartilhar uma parte do material no modo virtual. Eu vou botar no... Qual é o nome do negócio que eu tenho aqui? Coloca no Drive, professor. O OneDrive, exatamente. Eu vou botar no OneDrive e libero para vocês compartilharem, tá bom? Beleza? Eu estou com fome. Vocês vão. Tá ok, professor. Boa tarde. Valeu, professor. Até a próxima. Tchau, valeu, professor.
Tchau, professor. O senhor tá Obrigado no pela grupo aula. do Até a WhatsApp? próxima. Oi? Eu tenho um O WhatsApp. senhor tá no também. grupo do WhatsApp? Eu mando no WhatsApp. Porque aí pode colocar no Drive e mandar o link no grupo da turma do WhatsApp, né? Manda um WhatsApp para mim, dando o nome da turma, que eu jogo para vocês. Melhor ainda, manda para o WhatsApp, que é mais rápido. Eu nem me levanto para ligar o computador. Coisa nenhuma. Vocês têm que me dar confiança, que eu estou na idade avançada. Tá bem, tá bem. Você tem que dar bem de trabalho para mim. Valeu, professor. Valeu, meu amigo. Um abraço. Até a próxima. Valeu.